bastante de Brasil sobre um dos assuntos mais importantes que tem gerado, né, tantas discussões que vão nos levar, a gente espera, a medidas efetivas desde a semana passada, que a gente vem falando sobre isso, que é a denúncia feita pelo youtuber Felca em vídeo sobre a adultização de crianças nas redes sociais e a sexualização delas. Felca denunciou o influenciador Ítalo Santos por exploração de menores e alertou sobre os riscos das redes sociais para esse público em específico. Nas denúncias que viralizaram, Felca exibiu imagens de conteúdos gerados por Ítalo, em que jovens, crianças, aparecem em ambientes com bebidas alcoólicas e em momentos de intimidade. O debate levantado pelo youtuber movimentou até o Congresso Nacional. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disse no domingo passado que há uma série de projetos importantes sobre o assunto. E ontem a gente conversou com o senador Alessandro Vieira, que é o autor do projeto mais avançado na Casa sobre a adultização que vem sendo discutido desde 2022. O assunto segue gerando debates sobre a proteção de crianças e adolescentes e é por isso que eu chamo agora, de novo, um dos meus parceiros aqui do Acorda Metrópolis, que é o colunista Fábio Serapião. Serapião, muito bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando nesta manhã. E o Serapião, com o vasto conhecimento dele e anos de apuração junto à Polícia Federal, trouxe nessa manhã a delegada da Polícia Federal, a Rafaela Vieira, que está aqui comigo no estúdio. Bom dia, viu, doutora? Bom dia, Natália, bom dia, Fábio, bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer falar com a senhora, principalmente porque é isso, a gente na terça-feira conversou com um psicanalista sobre essa questão, conversou com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, aí ontem a gente conversou com um parlamentar importante, né, que vem falando sobre essa questão há alguns anos, e hoje a gente conversa com a Polícia Federal, muito sobre o que já tem sido investigado, porque não são crimes novos, né, ainda bem o Felca fez essa denúncia e pais, o Brasil todo olhou melhor, né, e com mais atenção para essa questão, mas são crimes antigos. Então eu queria que a senhora já abrisse aqui essa fala, comentando sobre como a Polícia Federal tem estado em alerta em relação a esses crimes e a abordagem dessas crianças, desses adolescentes nas redes sociais, em jogos, e o que pode ser feito com mais atenção daqui para frente, depois dessa denúncia. Primeiro a gente precisa agradecer ao Felca, eu também quero agradecer, né, por ter furado esta bolha que nós tentamos furar sempre que temos um momento de fala na Polícia Federal, né, há muito tempo. E o Felca trouxe problemas que se encontram na superfície, né, problemas que são muito graves, muito relevantes, mas que a Polícia Federal atua um pouco mais profundamente nesses problemas, que é na parte dos estupros de vulnerável de crianças e adolescentes. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, publicado em julho, mostrou que no ano de 2024 tivemos a maior quantidade de estupros vulneráveis da história do país. Então é um problema que vem se arrastando e vem aumentando ao longo dos anos. A Polícia Federal tem se esforçado muito e feito um trabalho extremamente relevante no combate a esse tipo de crime, tanto repressivo quanto preventivo, né? Então, nós aumentamos muito a quantidade de operações. A Polícia Federal criou unidades especializadas para combater esse tipo de crime. Então, em todas as unidades do país, temos policiais capacitados para tratar disso. A maior quantidade hoje de operações da Polícia Federal é na área de combate ao abuso sexual infantil. Então, o trabalho de repressão hoje ele é muito bem feito e a gente melhorou muito a qualidade do trabalho para termos boas sentenças, que é o que nos interessa também dentro desse processo, né, de criminalização desse tipo de conduta. E a Polícia Federal também tem atuado muito na parte de prevenção, né? Nós temos um projeto de prevenção chamado Guardiões da Infância, é um projeto em que policiais federais de forma voluntária no país inteiro ministram palestras e levam conhecimento a adolescentes, familiares, educadores e membros da rede de proteção sobre esse grande problema que é o abuso sexual infantil online e offline. Não tem como falar de um sem falar do outro, né? O Felca tocou ali muito no online,
Mas a gente tem um problema enorme também offline, a gente sabe disso. Para você ter uma ideia da quantidade de estupros de vulneráveis, ou seja, de menores de 14 anos no Brasil, 8% desses crimes são cometidos por desconhecidos. Então, a gente vê que a criança ela é abusada por pessoas que estão no seu círculo íntimo, né? E boa parte dessas crianças que estão entre 8 e 17 anos estão na internet. Eles estão... pesquisa do TIC Kids Online 2024. 93% das pessoas de 9 a 17 anos estão na internet. Então é um dado muito relevante para mostrar por que os criminosos migraram para a internet, os criminosos sexuais. Né? Então é algo extremamente relevante que foi, né, levantado, que tem se discutido, que é importante. Né? A gente tem discutido isso há muitos anos e a gente agora tem essa oportunidade de falar um pouco mais desse trabalho da Polícia Federal. Será pior? Né, dessas pessoas que praticam esses crimes em acessar o conteúdo dessas crianças, como o algoritmo ali facilita a vida deles, né? O pessoal da assessoria da polícia me passou alguns números. No ano passado, segundo eles, mais de 2.000 inquéritos abertos, né? Esse ano já 1.200 inquéritos abertos. Só de operações, o ano passado, sobre esse tema, mais de 1.000 operações. Eu queria entender, do ponto de vista da investigação criminal da Polícia Federal, qual que é a dificuldade, doutora, para se fazer esse tipo de investigação e por que, mesmo com a Polícia Federal atuando tanto, como mostram os números, ainda é possível acessar e perceber na internet, no mundo online, essa facilidade para esses criminosos atuarem? Fábio, eu vou dar um exemplo. A gente teve uma operação em que uma criança criou um perfil de criança mesmo, né? Nitidamente criança, com fotos infantis, nada de sensualizadas, criou um perfil de rede social, entre 9 e 10 anos a criança tinha, e aí já começa o erro. Ela não poderia estar nesse ambiente, né? Então, um dos grandes problemas hoje que a gente tem que enfrentar é a verificação etária para essas crianças acessarem a internet, acessar a rede social. Se são 13 anos, são 13 anos, né? Hoje é autodeclaratório, ela pode dizer o que ela quiser e ter acesso a um perfil de rede social. Pois bem, já começamos o problema por aí, né? Essa responsabilização das empresas de verificarem realmente a idade de quem está acessando essa rede social e criando perfis. Não demorou 2 minutos para ela ser aliciada por adultos, homens adultos. 2 minutos. A gente tem até um documentário sobre isso, chama Childhood 2.0, que mostra que não precisa nem de imagem sensualizada para ter uma abordagem de aliciamento sexual nessas redes sociais. Né? Então, homens abordando, mandando imagens pornográficas, tentando ali se aproximar e iniciar o processo de sedução que antecede ao estupro virtual. Né? Então, assim, eles estão, a gente sempre diz isso, os abusadores cibernéticos estão onde as crianças estão. Né? A gente fala assim, existe uma rede social mais perigosa do que outra? Não, todas são perigosas, igualmente perigosas, porque os abusadores estão em todas elas. Né? Então, é muito grande essa investida criminosa e é difícil para nós, da Polícia Federal, sozinhos, darmos conta desse problema. Eu sempre falo, a gente precisa de uma resposta coletiva. Né? Então, é Polícia Civil, Polícia Federal, família, escola e provedores. Né? A gente está tendo aí várias leis agora, projetos de lei, para regulamentar e trazer a responsabilidade das empresas neste controle. Né? Um controle preventivo. O que a gente precisa é evitar que este crime aconteça. O abuso sexual online ou offline, ele traz traumas que essas crianças levam para o resto da vida. É difícil até ressignificar, às vezes, a vida delas. Então, a gente não quer que esse crime aconteça. Isso tem que ser uma responsabilidade de todos. Pode seguir, será? Plataformas. A gente fez até algumas matérias há pouco tempo aqui na coluna e a gente mostrou aí que algumas até cooperam com a Polícia Federal durante a investigação, mas ao que me parece, essa cooperação já vem depois que o crime ocorreu, né? O que falta para essas plataformas, na visão de vocês, que investigam, que estão diariamente acompanhando isso, o que poderia melhorar para diminuir e para coibir esse tipo de crime nessas plataformas?
Antes de responder a sua pergunta diretamente, é importante que isso seja dito. Muitas empresas colaboram com os pedidos das autoridades policiais e outras não colaboram. Não colaboram mesmo, não fornecem dados, enfim, desrespeitam as leis brasileiras. A gente tem uns entraves muito significativos, mesmo porque muitas delas não estão sediadas no Brasil. Só que a gente tem, mesmo não sediadas no Brasil, essas empresas são obrigadas a respeitar as leis brasileiras se elas prestam serviços aqui. Então isso é um grande entrave para nós e os abusadores normalmente migram para essas, né, essas empresas que não são tão colaborativas. Mas enfim, elas estão em todos os lugares, como em qualquer um, nas colaborativas também, né? O que essas empresas poderiam fazer e deveriam, na verdade, né? A gente vai precisar de uma lei para que elas sejam obrigadas a isso, mas uma é a verificação etária. A gente sempre fala isso, né? Internet não é um lugar seguro para crianças. Não é, definitivamente, né? A gente sempre faz algumas associações para ver se pais entendem os perigos que isso é. Então, você deixaria, vamos falar da Avenida Paulista, que todo mundo conhece em São Paulo. Deixaria o seu filho sozinho, à noite, de madrugada, na Avenida Paulista? Não deixaria. Mas no celular, a criança está de madrugada no celular, né? Tendo qualquer investida, tendo acesso a todo tipo de conteúdo, às vezes mostrado a ela ou procurado por ela, né? Até porque a gente sabe que crianças e adolescentes não têm previsibilidade de risco, né? Então, assim, a gente precisa mesmo, né, que elas sejam conscientizadas de tudo isso que acontece no mundo cibernético. Então, verificação etária real e efetiva é uma delas. Uma outra coisa é filtrar e tentar localizar, e o que o Felca falou muito bem ali, esse tipo de conteúdo, né? Esse tipo de conteúdo de crianças sendo exploradas, que é o que acontece, às vezes por terceiros e às vezes pela própria família, né? Por conta da monetização. Eu vejo isso como um problema gigante, né? Essa coisa de você criar conteúdos para ganhar dinheiro a qualquer custo, e nesse caso o custo é a infância dessa criança, que essa criança deveria estar brincando, está estudando, com outras coisas na cabeça, e elas estão se expondo, e essas imagens não saem da internet mais. Elas são eternizadas, infelizmente, e circulam no Brasil e no mundo, em grupos de abusadores sexuais. Então, essa detecção, né, desse tipo de imagem e a derrubada proativa, né? A gente não precisaria estar apontando esse tipo de imagem para ela ser derrubada. Então isso é muito relevante. E até o que é apresentado para crianças e adolescentes, né? Se você tem, por exemplo, uma adolescente de 13 anos que poderia estar numa rede social, procurando algum tipo de conteúdo, e esse conteúdo é inapropriado, e qualquer um sabe o que é conteúdo inapropriado hoje. Conteúdos violentos, conteúdos sexualizados, pornografia, né, adulta. Então, se ela está procurando discursos de ódio, né, misoginia, racismo, neonazismo, etc., se ela está procurando algo ou alguma palavra nesse sentido, não deveria voltar esse tipo de conteúdo para ela, né? Então, isso é muito relevante que as empresas consigam fazer essa filtragem e brecar, né, esse início, essa porta aberta para outros crimes muito mais graves que podem acontecer. Doutora, como que têm sido os métodos e as estratégias desses criminosos, né? Porque imagino que tenham algumas formas deles fazerem essas abordagens e conseguir retirar esses jovens ali dessas plataformas, levar para um chat, para uma conversa mais direta e até encontros físicos. Mas também imagino que a Polícia Federal fique muito atenta da reutilização dessas imagens que muitas vezes foram publicadas pelos pais sem a sexualização das crianças ali, comendo na escola, se divertindo com os amigos, e levam essas imagens, né, esses criminosos, para outras plataformas, para Deep Web, para lugares, né, para vender essas imagens e descaracterizar, né, usar com outras finalidades. Então, acho que para quem está nos acompanhando, principalmente pais, tutores de crianças e adolescentes, ficarem mais atentos a como são os métodos e as estratégias desses criminosos nessas abordagens. Quando a gente fala, por exemplo, no estupro virtual, ele não começa de uma forma violenta. As pessoas precisam entender isso. A abordagem dos abusadores é sempre sedutora. Então, eles utilizam
de informações que estão no perfil da criança, no perfil do adolescente, no perfil dos familiares, que hoje a gente tem uma hiperexposição dos nossos dados, das nossas informações pessoais, né? Onde a criança estuda, onde mora, o que gosta de fazer. E o abusador, ele se utiliza dessas informações para criar perfis falsos para se aproximar dessa criança. Então, ele se aproxima de maneira muito sedutora, né? Então, ele começa a conversar coisas que sabe que a criança gosta, ou ele finge que é uma criança que estuda na mesma escola, porque ele tirou essa informação do perfil da criança ou do próprio familiar, mãe, pai. E ele vai ganhando essa confiança aos poucos. A gente percebe que as crianças e adolescentes são muito inocentes, né? A gente tem várias investigações que não bastam 10 frases para que essa criança já confie nesse criminoso cibernético, né? Obviamente por engano, porque ele está usando, né, de uma engenharia social, de um perfil falso para isso. Então, e também existem crianças e adolescentes mais propícios a essas investidas, por exemplo, crianças emocionalmente carentes, que não têm atenção, que estão nas redes sem nenhum tipo de supervisão. Então, eles sabem detectar esse tipo de criança e adolescente para se aproximar e ganhar essa confiança. Quando eles ganham essa confiança e conseguem, por exemplo, informações íntimas, um nude, né, que é muito comum hoje entre adolescentes ou até crianças, uma imagem íntima, ele passa a usar aquela imagem para ameaçar essa criança, para ela fazer coisas terríveis, né? Abusos físicos nela mesma, no irmão mais novo, utilizando animais. Agora a gente tem visto um movimento muito grande de automutilação, eles forçam as crianças a se automutilarem. São imagens terríveis, né? E que vão causar traumas para a vida toda. Então, os pais precisam estar atentos em muitas coisas. Primeiro, converse e conscientização com seus filhos. Os adolescentes e crianças não têm ideia que elas estão falando com um completo desconhecido. Que aquela pessoa pode não ser aquilo que ela está pensando que é. Então, os pais precisam conscientizar dos riscos que existem na internet, né? Que tipo de investida essa criança pode ter? Segunda coisa, ter um canal de comunicação com seus filhos. Isso é muito importante, seja o adulto de confiança, né? Essa coisa de ser extremamente punitivo, você tem que conversar, você tem que mostrar. A gente fala isso, tem uma psicóloga que eu adoro, Fernanda Jota, ela fala, a gente tem que ensinar as crianças filosofia. O que ela quer dizer com isso? Que as crianças precisam ser críticas, né? Então essa pessoa se aproximou de mim, está me elogiando, está me prometendo coisas, está pedindo uma imagem íntima, mas por quê? Né? Quem é essa pessoa? Será que é isso mesmo? Então essa criticidade ela tem que ser ensinada, né? Desde crianças pequenas aí. Outra coisa é monitoramento. Os pais precisam estar atentos que tipo de aplicativo os filhos utilizam. Nós da polícia fazemos isso. Eu não conheço um aplicativo, eu vou instalar o aplicativo, vou ver como ele funciona, como que as pessoas se relacionam nesse aplicativo, porque eles utilizam aplicativos de jogos, redes sociais para fazer essa primeira investida, como a Natália falou muito bem, para depois jogarem essas crianças em aplicativos de mensageria. E aí começam essas ameaças, essas conversas mais agressivas para que a criança produza materiais extremamente graves e sérios, que é o que a gente chama de estupro virtual. Então os pais precisam saber que tipo de aplicativo, quem que ele está conversando e, digo mais, o que ele está conversando. Essa privacidade ela é relativa, né? Criança e adolescente têm privacidade, têm liberdade até um certo ponto. Os pais precisam fazer com que elas entendam isso e precisam ver o que está sendo dito. Não adianta só saber onde ela está. Não, ela está jogando, isso é um joguinho. Mas tem um chat. O que ela está conversando? O que essa pessoa está pedindo? Isso é muito importante que os pais sejam muito atentos. Pião? Doutora, a senhora falou também da questão de automutilação, outros crimes ali que também são cometidos, né? A gente, nessa apuração para as matérias que a gente fez aqui, a gente percebeu que muitas vezes a gente acha que esse agressor, esse criminoso,
muitas vezes ele atua sozinho, mas algumas investigações também já mostraram algumas redes, né, inclusive com tentáculos fora, lideranças fora do Brasil, e atuando de uma forma organizada, né? Como que o pai, né, já é difícil você treinar ou proteger uma criança contra uma pessoa específica, aquela pessoa que não, enfim, está só procurando ali a exploração sexual. E como se proteger dessas organizações criminosas que atuam de forma organizada na rede social, e também qual é a dificuldade de investigá-las. A gente sabe que algumas investigações, algumas operações da PF já miraram alguns grupos desse, a gente viu que tem outros ainda em atuação aí no mundo todo, no Brasil também. Como que a senhora vê isso, a dificuldade de investigar? E isso é uma dificuldade maior também para os pais, para proteger suas crianças? Eu acho que, em relação aos pais, já respondendo diretamente essa pergunta, para mim é a mesma dinâmica, é o mesmo tipo de conduta. Por que que eu digo isso? A gente tem visto uma necessidade hoje dos adolescentes, até por conta desse abandono digital, da infância baseada no celular, né? Então a criança ela não tem mais, ela tem poucas relações pessoalizadas, ela tem muitas relações cibernéticas, ela enxerga o mundo hoje pelo celular. Isso é péssimo, né? Então essa criança ela perde a habilidade, né, de se relacionar pessoalmente e começa a tentar achar o pertencimento dentro de redes sociais, de jogos e de grupos que estão na internet. Isso é um problema. Muitos abusadores sexuais, inclusive esses relacionados ao sadismo, eles procuram essas vítimas. E aí eles percebem, eles vêm com um discurso de pertencimento, às vezes algumas, por exemplo, misoginia, né? Às vezes alguma coisa relacionada ao racismo. Então eles trazem essas crianças com alguns discursos que, na verdade, o pano de fundo é nenhum, né? O discurso é só uma maneira de angariar essas crianças. Essas crianças entram numa bolha, né? Num grupo fechado, e elas acham que o mundo é aquilo ali, infelizmente, né? A gente sabe que existe uma falta de maturidade, né, de criança e adolescente entender o todo. Então ela entra neste grupo e ela acredita fiamente que aquilo ali é o mundo, né, dela ali. E aí eles começam nesse processo de sedução, que eu sempre falo isso, né, é um processo que começa ali devagar, angariando essa criança, trazendo ela para dentro dessa bolha, e ali ela se sente pertencente, né, a um grupo. E eles começam a fazer pequenas coisas, desafios, por exemplo, né? Alguns desafios com ela, com terceiros. E aí ela começa a entrar dentro de um círculo vicioso que ela não consegue sair. Porque ela começa a ser abusada, ela começa a ser ameaçada, ela não consegue se comunicar com a família, ela tem medo, ela tem culpa, e ela não consegue sair desse círculo. E ela começa, até por vezes, a criança adolescente começa como vítima e passa a ser agressor ou agressora, né? E a gente tem percebido que esses grupos que envolvem o abuso sexual e o sadismo, essa violência, muitos dos agressores são adolescentes, infelizmente. A gente tem percebido isso, percebido uma extrema dessensibilização dos adolescentes, né? Então eles não têm sequer empatia pelo outro, o que está acontecendo, a coisificação do ser humano, né? Então, justamente porque esses adolescentes têm acesso precoce à pornografia adulta, a conteúdos extremamente violentos, isso sensibiliza, isso passa a ser normal, né? Isso não pode acontecer. Por isso que existe, né, essa proibição de crianças e adolescentes acessarem determinados tipos de conteúdo. E esses abusadores brasileiros, vamos dizer assim, eles estão conectados com abusadores de outros países. Essa é a grande vantagem para os abusadores do cibernético. O ambiente cibernético permite contato com pessoas do mundo inteiro, sem sequer conhecer umas às outras. Mas, por esse gosto, né, por esses tipos de crime, eles conseguem se conectar, trocar ideias, sempre buscando crimes mais graves, é o que a gente tem visto, né? Então, para nós da Polícia Federal é um desafio, porque muitas vezes o abusador ali do grupo está fora do país, e às vezes é quem coordena toda a dinâmica criminosa, mas a Polícia Federal tem investido muito em cooperação.
A gente sempre fala de crime cibernético, a investigação de crimes cibernéticos não vive sem cooperação, seja interna, nacional, entre Polícia Federal e Civil, seja internacional, por meio de agentes policiais de outros países. A gente faz isso muito bem, isso tem melhorado muito. Existe uma grande rede mundial de investigadores unidos com o mesmo propósito, que é proteger crianças e adolescentes. Então a gente tem conseguido aí, apesar de alguns entraves, se comunicar, receber informações, comunicar crimes que são cometidos por pessoas fora do país, para isso ser apurado lá rapidamente. Tivemos um caso recente aqui com Portugal, né, essa semana. Localizamos um indivíduo brasileiro que cometeu crimes aqui e foi para Portugal cometer crimes lá. Mandamos para os colegas de Portugal da polícia por meio de cooperação internacional. Em menos de uma semana, esse indivíduo estava preso em Portugal, esse brasileiro. Então, a gente tem conseguido aí estabelecer essa rede de contatos mundial para combater esse crime. Muito interessante, doutora. Eu queria também perguntar sobre essa questão muito bem relatada pelo Felca, do quanto esses crimes estão sendo feitos e registrados pelos criminosos, no caso do Ítalo Santos, por exemplo, né, que fazia essas filmagens e os vídeos estavam ali disponíveis, que acho que também é um outro alerta para os pais, né, do quanto esses crimes estão sendo feitos e registrados. Acho que essa é uma grande novidade para quem está refletindo sobre esse assunto agora. E aí, a pergunta é muito mais em relação a isso, assim. Imagino que a Polícia Federal consiga chegar nesses criminosos sem precisar fazer uma investigação ainda muito profunda, porque está tudo ali muito registrado, né? É claro que aí depois, com o tempo, vocês vão puxando ali aquele fio do novelo e devem chegar em situações escabrosas, daí realmente na parte ali em que as mensagens são criptografadas, que estão ali muito numa situação muito mais íntima. Mas essa questão dos crimes serem feitos à luz do dia, mas à luz da internet, ajudam também esses crimes serem tão registrados, a Polícia Federal a conseguirem chegar a esses criminosos? Natália, o que o Felca trouxe ali é essa adultização, é a criação de imagens sensualizadas de crianças, né, e adolescentes. O grande problema, e agora o Congresso está debatendo muito sobre isso, é que essas condutas elas ficam no limiar legislativo, né? É crime isso ou não é crime? O ECA diz que tem que ser nudez e atividade sexual entre crianças e adolescentes. Esse tipo de conduta de explorar crianças para monetizar, ganhar dinheiro com isso, é crime ou não é crime? Isso configura o que muitos conhecem como prostituição infantil. Eu detesto essa palavra, criança não se prostitui, criança é explorada, né? Então, isso é exploração ou não? Então, muitos crimes conhecidos como no mundo físico, hoje migraram para o ambiente cibernético. Tem que ter uma adaptação clara na legislação, porque senão a gente fica dependendo, por vezes, do entendimento do juiz, do entendimento da jurisprudência, e fica naquele limiar. E eles se aproveitam disso, né? Não é à toa que ele está há muito tempo nisso. Não foi ontem que isso aconteceu. Né? Então ele fica naquele limiar. E aí, é crime ou não é crime? Acho que não é crime, é só quando há o abuso físico ou realmente estupro virtual, a nudez mesmo. Então, por muito ótimo que isso tenha vindo à tona, para a gente melhorar a nossa legislação e mostrar que isso precisa estar claro na lei que é crime. Né? Esse tipo de imagem feita por criança, sexualizando, sensualizando e explorando isso para ganhar dinheiro, isso é crime. Né? Isso não pode ser entendido de outra forma. Então, para a polícia, sempre foi uma coisa difícil de transpor. Então, por vezes, a gente fica nos crimes mais graves mesmo. Né? Muitos provedores, por exemplo, quando reportam para nós crimes mais graves, onde eu já tenho armazenamento de material de abuso, produção de material de abuso, que pelo ECA eu preciso da nudez ou da atividade sexual, quando chega para nós, o perfil do abusador já foi derrubado. Tá? Então, o que não é derrubado hoje são essas imagens que ficam nesse limiar. Isso precisa, de uma vez por todas, ser deixado claro na lei que isso também é crime.
Isso precisa ser, né, combatido fortemente, não só pela polícia, mas também proativamente pelos provedores. Serapião, quer encerrar? Doutora, só para encerrar aí quase um serviço para os pais, né? Desconfiou, viu alguma coisa estranha nas conversas ali do filho, enfim, qualquer sinal diferente ali que pode indicar algum crime desse tipo. O que fazer, como procurar, Polícia Civil, Polícia Federal, o que os pais aí devem fazer assim que surgiu o primeiro alerta sobre isso? Ótima pergunta, Fábio. Tanto o alerta, né, como esse primeiro aliciamento, né, quanto o crime efetivamente cometido, ou seja, sua filha ou seu filho foi vítima de um abuso no ambiente cibernético, de um estupro virtual, de um aliciamento que seja, que essa conduta prévia, né, a esse crime mais grave, que é o estupro virtual. Não, muitas pessoas querem o quê? Vamos apagar tudo, esquece, vamos... Isso é muito ruim para nós da polícia, isso é muito ruim para nós que fazemos políticas públicas, porque existe uma pesquisa da Datafolha que cerca de 11% dos crimes sexuais chegam ao conhecimento da autoridade policial, das polícias em geral. Isso é péssimo, porque a gente fica sem saber, a gente não consegue combater da melhor maneira possível. Então, se deparou com isso, preserve as informações, né? Porque muitos pais e mães apagam tudo e noticiam o crime. E a gente não consegue fazer nada, né? Sem os elementos de informação, para a gente chegar até esse abusador, a gente não consegue. Então preserve isso, procure a unidade policial mais próxima, seja a Polícia Federal, seja a Polícia Civil, seja os canais de denúncia que existem no ambiente cibernético, Disque 100, Comunica PF, que a gente precisa saber o que está acontecendo para nós podermos atuar da melhor maneira possível. Porque eu sempre falo para as famílias, é difícil, depois que acontece isso, é um desgaste para a criança, é um desgaste para a família, registrar o fato, porque isso vai ir para frente, tem que ir, né? Mas ao mesmo tempo, se você não faz isso, o abusador cibernético, ele não tem uma vítima só. Ele não tem só o seu filho e sua filha, ele tem inúmeras outras crianças. Se a gente não romper, né, esse ciclo criminoso desse abusador, ele vai continuar fazendo com outras crianças e adolescentes. Então comunique, a Polícia Federal está pronta para receber e pronta para atuar. Excelente. Eu e o Fábio Serapião conversamos com a delegada da Polícia Federal, Rafaela Vieira, que é mais um dos elementos tão importantes para denunciar, para investigar e combater esses crimes todos que foram, de forma bastante corajosa, denunciados pelo Felca na semana passada. Delegada, muito obrigada, viu? Foi um prazer conversar com a senhora. Prazer foi meu. Serapião, continuo contigo só para a gente fazer aquele arremate, quer comentar alguma nota da sua coluna, chamar, fazer a sua propaganda diária da sua própria coluna?